Giostre. Tudo bom? Prazer. Prazer. Você Alex, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Prazer. Alex, você é um herói das letras, cara. Um herói. Eu acho que é. Um batalhador, né? Um batalhador, cara. Uma editora pequena, né, fundada por você estava contando, depois você vai dizer melhor, tal, em circunstâncias assim, muito. Sem grandes planejamentos, tal, que já tem 400 títulos publicados. Nós vamos para 400. Chegando nos 400. Exatamente, Chegando no nos 7º ano. A gente já arredonda, cara. Para já comemorar. O que nasceu primeiro? O escritor, a editora? Como é que foi esse processo da criação da Giostre? O processo ele se deu ludicamente, né? O que nasceu primeiro foi o escritor, naturalmente, que tem uma relação muito próxima com as palavras, e eu também escrevo. E eu, num primeiro momento, quis, como qualquer autor hoje que nos procura, né? Procura editora, publicar meu livro. Mas eu sempre fui um pouco preguiçoso também. Então eu sempre tive bons amigos e tive algumas indicações. E descobri o que era publicar, estar inserido dentro de uma editora. Né, a figura que representou o autor para uma editora. E após a descoberta eu entendi que eu poderia então, por que ser publicado por alguém, por que então não me publicar? Só que era só uma brincadeira saudável, positiva. De botar o teu livro. E eu já dava aula à universidade, já tinha uma formação acadêmica, já tinha toda uma relação muito próxima com o universo da palavra. E então, eu já tinha escrito em jornal, escrevi no Jornal do Brasil por alguns anos, escrevi na Tribuna da Imprensa, tudo no Rio de Janeiro. Né, e fazia roteiro publicitário já, eu vim da publicidade, do roteiro publicitário, dirigi algumas campanhas também. E aí então fui fazer um livro meu para poder vender nas universidades, uma das que eu dava aula, e fiz 30. Mas 30 exemplares. E vendi no mesmo dia. Olha. Aí eu entendi, falei, bom, então tiragem, funciona. Tiragem de 30 exemplares. Já vai para a segunda edição. Segunda edição, mais 40. E foi aquela ansiedade, porque você fez o livro, demorou 20 dias para me entregarem. Fiz no Rio. E após essa primeira tiragem de 30, que eu vendi no mesmo dia, eu fiz 60. E aí vendi também. E aí aconteceu que eu fiz uma mala direta para alguns autores que tinham sido contemplados em alguns prêmios nacionais, de uma editora que ainda não existia. Na verdade era só uma ideia. Era só uma ideia. E recebi algumas sinopses, alguns textos, e fui selecionando, e aí se deu o início da editora Giostre. Mas era só uma ideia. E aí quando eu comecei a falar que publiquei o meu, estou querendo publicar de outros, amigos começaram a publicar o meu, publico o meu. E nessa brincadeira, hoje eu estou para quase 400 autores e títulos, na realidade, né? Efetivamente, eu nunca procurei autor, efetivamente a editora nunca procurou autor. Então, foi, na realidade, o que era para ser, né? Então... Os materiais chegam. Não foi um empreendimento onde vamos sentar, vamos então, empreender, fazer uma empresa. Então, me diga uma coisa, Alex. Você pega a lista dos mais vendidos da Veja, por exemplo, só tem autor estrangeiro, com exceção ali do Padre Marcelo. Né? Você pega os 20 mais vendidos, só tem autor estrangeiro. A gente escreve tanto, por exemplo, um povo tão criativo, escreve tanto, produz tanta coisa legal. Por que a gente não consegue romper essa barreira? É a força editorial, é a força publicitária, o que é? Bom, a gente pode fazer alguns paralelos, que o cinema, o que se vende mais e o que se assiste mais são os internacionais. As peças de autores, às vezes o do autor internacional ela é muito mais valorizada. Então, em geral, somos todos colonizados. Né? E o que eu falo para o autor nacional, que o autor nacional publica obra e fala assim, eu quero que meu livro vá para a estante da prateleira da livraria tal, da livraria Y. Fica em evidência, fica em evidência. Aí a fotografia do livro. A primeira pergunta que eu faço é, me diga uma coisa, há quanto tempo você, fulano de tal, não vai na livraria e procura um livro do Zé das Couves que ninguém conhece? Ou você vai para o best-seller? Né? Então esse é o primeiro olhar. Que vai para os mais vendidos, né? Já chega na gôndola dos mais vendidos. Então né? aí agora resgata a sua pergunta, é claro que você tem um poder de mídia, um poder de entrada, muito, na medida que você tem um trabalho industrial, em escala industrial, você... A menina dos olhos agora é a 50 tons de cinza, que a Intrínseca fez um trabalho maravilhoso de estratégia de divulgação e marketing. Hoje, em todas as livrarias das grandes redes, está pilhas e pilhas. Então, quer dizer, existe muita coisa por trás. Né? Então, quer dizer, é claro que se pegar um dos autores nossos e nós fizermos um trabalho de divulgação e mídia nessa proporção, também vai chegar. Porque assim, o livro, no final das contas, é um produto.
É claro que está envolvido ali a qualidade literária, o projeto gráfico, o trabalho do autor em relação às letras e ao trabalho profissional dele, mas também a divulgação e o marketing. Então, acho que há autores muito lidos, sim, há números muito interessantes de autores que foram vendidos, principalmente assim, em escolas, em pontos, assim, principalmente em Secretaria de Educação, Estado, Governo, enfim. Porque ao contrário do que se pensa, livro não se vende só na livraria. Não. Né? Senão estaria roubado, perdido, né? Porque tem cada vez menos livrarias. Né? Agora, mas há esses outros canais de venda onde você pode colocar o produto, né? Tratando o livro como produto, onde você pode colocar o produto e encaminhar a venda. Exatamente. Né? Mas agora eu acho que pessoas como eu, que eu me intitulo como um fazedor de cultura nacional, então eu me interesso muito pela cultura brasileira, desde sempre. Né? Então eu gosto da música brasileira, eu gosto do teatro brasileiro, eu gosto da literatura brasileira. Então eu sempre fui um apreciador e um consumidor de cultura nacional. E claro que também tenho um olhar e um conhecimento em relação ao que está sendo feito fora, em todos os campos culturais. Mas, enquanto esse fazedor de cultura brasileira, eu acho que uma das minhas missões ou funções, ou enfim, ou ideais, enquanto indivíduo brasileiro e tudo, é poder levar esses autores que tem, porque a gente tem muita gente legal. Muita gente. Música, você vê as meninas... Você citou uma coisa que é curiosa, por exemplo, há autores premiados que ganham concurso de literatura, não sei o quê, e que não conseguem publicar depois do seu trabalho. Quer dizer, o cara recebeu um prêmio, quer dizer, já tem um aval, já tem um diploma. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Mas mesmo assim, às vezes, ele não consegue o espaço, né? Não consegue editora que publica aquele trabalho. Né? Porque tem muita gente... E você sabe que eu frequento muito essas reuniões com editores, enfim, bienais e tal, e já ouvi assim, mas por que você não vai publicar autor que não seja nacional? Então você está lascado. Aí eu ouço, é claro que eu não vou entrar para não alongar a conversa, mas um dos ideais é que a gente possa, quer dizer, enquanto você com o seu programa trazendo pessoas que fazem cultura brasileira, e eu com a editora levando as livrarias e a população, seja lá em pequena, média ou grande escala, os autores que fazem livros interessantes. Agora, você tem uma ligação muito forte com o teatro. Né? Dá para perceber até pelo catálogo da editora. Você publica uma das coisas que pouca gente no Brasil publica, que são textos textos dramatúrgicos, né? Peças de teatro. Né? Pouca gente faz isso no Brasil. Já se fez muito no passado, depois isso quase que parou. Né? Nos anos 40 foi feito Civilização Brasileira. Civilização Brasileira, tem uma coleção famosa. Que foi muito bom. Aí, dos anos 60 para cá, não se publica mais dramaturgia. Né? O que tem são autores como Mariano Suassuna, Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, são os 4 ou 5. Né? Aí eu vim, e na verdade quando eu pensei em editora eu já tinha essa relação muito acadêmica e muito interessada pelo teatro, eu também escrevo textos teatrais, mas eu acredito muito no meu fazer textual. Então eu queria levar isso, teses e dissertações para as livrarias, que a Perspectiva faz muito bem também, mas eu queria também levar os autores. Então quer dizer, a editora se manteve de 2005 a 2008, fazendo toda a estrutura de entrada em mercado, eu entendendo o que era fazer livros, e em 2008 eu pude efetivamente começar a publicação de dramaturgia. Então hoje eu tenho para lá de 100 autores, para lá de 100 autores de dramaturgia contemporânea brasileira, né? E eu acredito muito nela. E, independente, e aí é uma questão do ideal, né? Enquanto eu puder levar esse ideal adiante, é de fomentar e deixar enquanto memória, eu estou na verdade documentando, né? Para as pessoas que se interessam por teatro, daqui a 10, 20, 30, 50, 80 anos, poderem entender o que foi feito no teatro brasileiro década de 80, 90... É curioso que se você entra na internet, por exemplo, pesquisa autores estrangeiros, você quer um texto de um autor, não sei o quê, você vai lá e você encontra. Tem livrarias especializadas em dramaturgia em Londres, exatamente. E brasileiros, às vezes, grandes sucessos do teatro, mas você não sabe onde buscar o texto. Né? Então você está cobrindo essa lacuna de uma maneira muito legal. O espectador vai embora e hoje ele pode levar o livro. Pode levar o livro. Ou o estudante que queira conhecer a obra futuramente, coisas assim. Né? Agora, você tem um trabalho, vamos dizer, cuidado muito grande com, não sei como é que chamaria isso, a parte editorial, a apresentação, né? Quer dizer, são livros muito bem cuidados, você percebe que tem um capricho muito grande na apresentação, na capa, na informação. Esse aqui, por exemplo, é quadrinho. É quadrinhos, né? Que é outra dificuldade no Brasil também. A gente começou agora, o quadrinho, esse é o primeiro título em quadrinho nosso. Mas vem tomando força, né? Esse formato de quadrinhos. Inclusive, eu estive vendo na Bienal algumas literaturas clássicas transformadas por quadrinhos, né?
Tá tomando uma força. Nós temos grandes quadrinistas aqui que, inclusive, fazem trabalhos aqui no Brasil para editoras do exterior. Tem muito desenho que você vê em livros de quadrinhos publicados lá fora, são feitos por brasileiros é verdade. E não conseguem publicar o seu trabalho aqui dentro. Mas existe já tem alguns pontos especializados em quadrinhos. E nas livrarias, algumas livrarias, como a Livraria Cultura, por exemplo, existe ali uma divisão de quadrinhos. Esse aqui é Os Herdeiros dos Titãs, livro de passagem do Eric Musashi. Isso, é de Campo Grande. Campo Grande? Mato Grosso do Sul. Esse aqui é o Sir Cedric, Contos Medievais, da Nancy Alves. É um romance infanto-juvenil. É muito interessante esse trabalho. A gente já começou o trabalho para adoção em escola. Né? É um livro que vale a pena ser lido. Esse canal das escolas continua sendo um canal forte, é bom esse canal? Ele é cada vez mais, né? Na verdade, eu acho que é um filão. Né? Na verdade, eu acho que é uma possibilidade. E hoje se lê mais. Né? Aí diz, mas os jovens não leem, os jovens não escrevem. Escrevem e leem, porque tem o Facebook, tem o Twitter, tem a internet. E esses dias eu estava conversando com alguns dramaturgos numa mesa redonda, aí estava falando porque eu tenho cada vez mais apresentado dramaturgia para jovem ler. Aí eu falo, por que o jovem se identifica com a dramaturgia? Porque o que é a dramaturgia? É uma estrutura escrita, onde há uma rubrica com a descrição da cena, a ambientação e o diálogo. É dinâmico, e o que o Facebook é? E o que o Twitter o que o MSN é? Né? Então é uma linguagem muito próxima ao jovem. Né? E a fala dramatúrgica é uma fala coloquial. E o que é a linguagem virtual? É uma linguagem coloquial. Então funciona. Então, estava falando aqui de dramaturgia, por exemplo, Gero Camilo. Está em cartaz no Parlapatões. Casa Amarela. Então, vamos esperar que está em cartaz. No Parlapatões. Em cima da pinta, você já lançou aqui o texto tem o livro lá, nós temos a livraria no Parlapatões. Isso acontece muitas vezes? Você lança um livro com a peça em cartaz? Hoje a gente tem umas 30 peças em cartaz, espalhadas, junto com o livro. Junto com o livro. Tem a Pituebo no Rio, eu tenho o TPM Catrina no Rio também, que é Paulo Coronato, Gero Camilo, estava o Mário Viana aí, o Traíra Cossar, que está no Bibi Ferreira. Eu venho agora dia 18 de janeiro com a Estela Miranda e com o Luiz Salenco Gozados. Esse aqui é um lançamento recente também. Lançamos dia 10 de janeiro, 10 de dezembro. O Flávio Marinho, grande autor teatral. Autor de vários sucessos, roteirista também, faz coisas para televisão. Vai fazer a minissérie agora da TV Globo Pé na Cova, junto com o Miguel Falabella. Né, estreia agora, no comecinho do ano. E ele disse que Obras Incompletas porque ele não morreu ainda. Ele não morreu ainda. Vai escrever muito. Se Deus quiser, ainda vai escrever muito. Essa é Cláudia Alencar. Cláudia Alencar. Poesia. Refinamento e loucura. Olha que apresentação que linda, bonita. Folhas coloridas, assim. Belíssima apresentação. Né? A parte interna aqui, você tem um cuidado nas margens. Né? Olha que trabalho bonito mesmo. Trabalho muito bonito. Você tem publicado na letra dela, é isso? Essa é a letra dela? Olha. Muito bacana. Muito bacana. Isso deve dar uma satisfação muito grande para o autor quando vê o resultado desta maneira. Bonito, né? Muito bonito mesmo. Né? Tem os livros de arte, os lançamentos do dia 15 esse aqui, né? E tem as biografias depois também, que é interessante. Esse é do Carlos Eduardo Shoa, e é o lançamento agora dia 15 de dezembro na Livraria da Vila depois de amanhã. Depois de amanhã. Sábado. Na Alameda Lorena 1731. Tá. É um lançamento duplo da editora. É o penúltimo do ano, antepenúltimo do ano. Você faz lançamentos quase que mensais, né? Quase que semanais. Quase que semanais. Sexta nós lançamos 11 autores de uma vez só no Teatro Grande Otelo, lá na Alameda Notman, que é dentro sexta do que passou agora? Agora, dia 14. Amanhã? 11 autores dia 14 e 2 dia 15. Aí depois tem mais uma autora dia 22, aí nós paramos para descansar um pouquinho. Né? Isso é um livro de arte. Pois é. Ele é um artista plástico muito conceituado. Livro de arte é uma coisa cara. Né? Quer dizer, produzir isso aqui é um negócio caro, um papel muito bom, quer dizer, só fotografias, gravuras. Sim, as gravuras dele. Começaremos as exposições junto ao lançamento ano que vem. Isso também é uma estratégia nova nossa, e eu quero começar pelo Rio de Janeiro. Levar algumas obras do autor junto ao lançamento, em exposições, em galerias de arte. Inclusive obras que estão publicadas? Obras aqui. Esse, na verdade, é uma junção de obras do autor. Do autor. São quadros ou gravuras que você reproduz aqui no livro. Né? Esse, então, o lançamento... Dia 15 de sábado 12. Agora. Na Livraria da Vila. Da Vila, Carlos Eduardo Shoa. E esse também... E esse aqui é do Jacques Lagoa. Jacques Lagoa, diretor de televisão. Autor, dramaturgo, diretor de televisão.
conhece todo mundo aí de São Paulo, enfim. É um cara histórico aí dentro de São Paulo, né? E esse é Parito Jupari, um roteiro de vida. Exatamente. Esse é o lançamento? Dia 15/12, também na Livraria da Vila. Junto com o Carlos. Esse aqui é um romance? É o quê? Não, são memórias? Ele apresenta... Quase um diário de bordo. Ele apresenta Paris aos amigos. De uma maneira muito interessante, com algumas fotos, fotos tiradas por ele mesmo. Por ele mesmo? Experiências dele. E ele foi trazido à editora pela Ana Maria Dias, que também é autora, dramaturga. Que esteve aqui com a gente. Aquele livro dela, da Giostre? É da Giostre. Ela esteve aqui falando O Despertar da Deus, de uma deusa? Então, é nosso também. Ela esteve aqui falando disso. Você falou da linha infantil? A capa dura. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui são capa dura. Isso. Você trouxe aqui alguns. O Dragão e a Parede que Brilhava, da Vanessa Meriqui. Esse é o quarto livro dela com a gente. É o quarto livro dela com vocês. Olha que apresentação bonita, um capricho muito grande. Lançamento recente, né? Esse vai ser dia 14. Você tem um selo Giostrinho. Giostrinho. E esse cavalinho aqui? Você põe um cavalinho. Não, é só no infantil. É só no Giostrinho. Só no infantil. Infantil que tem o cavalinho? Que bonito, bonito. A Vanessa Meriqui é daqui de São Paulo? É de São Paulo. Os autores que eu trouxe para você são os 3 de São Paulo. Os 3 paulistas aqui. Eu já mostrei aqui também na câmera a biografia da Marlene. Marlene é uma história vitorial da Thaísa Rodrigues. Há algumas biografias da Marlene, né, que é cantora do rádio, década de 30, enfim. Eu gosto muito do que a Thaísa fez, porque ela teve, além de pesquisar, a Marlene está viva ainda, está velhinha, mas o César Sepúlveda liberou muita coisa para ela de arquivo, então ela teve uma pesquisa muito interessante. O trabalho o Simão Cury também tem a pesquisa, e há também uma outra jornalista que tinha feito há alguns anos. Mas essa eu gosto bastante. O rádio está sendo objeto de revalorização agora. Né? Vários livros agora contando histórias do rádio, histórias de profissionais do rádio. E teve a peça, né, que é o Emilinha e Marlene, que estava no Rio e que vem para São Paulo agora em janeiro. O que você ia mostrar aí? Essa é a biografia do Edwin Luiz, um dos autores mais premiados do país de teatro. Feito pela Tânia Carvalho. Que também era da imprensa oficial, veio pra gente. Você está amealhando aí os autores? Agora vem pra gente, ano que vem, o Antônio Gilberto publicando a Renata Sorrá, biografia. Biografia da Renata Sorrá. Esse é um selo nosso, né? Tem atores do Brasil e atrizes do Brasil. Atores do Brasil e atrizes do Brasil. Né? E essas fotos, normalmente... arquivo do autor, do ator, ou do pesquisador, né? Ou do pesquisador, legal. Muito bacana. Partes da história do teatro os 26 anos do teatro. Poxa, isso aqui é... Esse aí todo mundo conhece. Mas aí nesse livro tá a história da... O Radamés, que é o produtor atual, convidou o João Nunes, e o João Nunes então fez a recolha das informações. Das informações. O que deve ter de história, hein? Marcos Caruso, o Leleco. Ficou célebre, né, pelo Leleco, você vê. O Marcos Caruso também é parte da história do teatro paulista. Um cara que passou pelo teatro infantil, ali na Monteiro Lobato. E é impressionante. Teve grupo de teatro amador, quer dizer... É impressionante porque são 26 anos. E aí você entra no teatro. Mas aqui não é o texto da peça. Não é o texto, são as histórias da história da peça. E a Anastácia, que é a personagem principal, que foi feita pela Denise Fraga. Lá atrás, que é onde um dos inícios início da carreira da Denise. E já são 13 Anastácias no histórico do Trair. E atualmente é a Naná que faz. Puxa. Isso aqui é uma das histórias de sucesso desse país, né? Impressionante. Você tem um site, no site você tem todo o catálogo da editora? Tenho. Como a gente publica muita coisa, a gente sempre tem uma defasagem, mas a gente tenta atualizar na medida do possível, né? Que é o www.giostreeditora.com.br, exatamente. É italiano, né? É italiano, é o meu sobrenome. giostreeditora.com.br. Lá tem todo o catálogo, tem os eventos, agenda dos lançamentos, essas coisas. Temos o Facebook da editora, que é o Giostre Editora, e o Twitter, o blog da Giostre, o blog da Giostrinho, que são os infantis. E os e-books? Como é que você está se preparando para isso? Isso são conversas que, né, eu, por enquanto, não estou nem pensando Ainda está meio assim, né? Eu sou da geração papel, né? Então,
por mais que a gente saiba que vai acontecer e que na verdade está vindo muito forte, na verdade tem pesquisas violentas do que está acontecendo e de quem está vindo para cá, mas eu ainda estou na... Semana passada, retrasada, a Amazon, né? Começou a operar aqui, exatamente, já tem 6 editoras parceiras dela, né, para poder fazer esse trabalho, mas eu ainda estou no esqueminha papel e vamos ver o que... Creio eu que todos nós aqui a gente não estaremos mais aqui e o livro ainda vai existir. Sim, mas não, com certeza. É aquela coisa, quando veio a televisão, o rádio vai acabar, porque agora o rádio está aí até hoje, né? Então, e assim vai. Quer dizer, uma coisa não substitui a outra, né? Ela se complementa, ela vai se transforma. Aprimorando, exatamente. Né? Muito bom. Mas é um mercado novo que vem por aí, que realmente... Tem uma pesquisa que, na verdade, acho que no Japão, são 95 milhões de leitores virtuais que só leem em tablet, só leem no sistema tal, não sei o quê. Então, é muita gente. Né? Mas nada substitui a folha, né? O cheiro do livro. A gravura, você pegar isso aqui, tem essa coisa tátil. Essa coisa de você folhear. Para a criança, principalmente. Pois né? Como é que você vai dar? A criança tem que ter essa coisa de... Contato mesmo, pegar. Legal. Giostreeditora.com.br. Então você tem livros de romance, literatura normal, dramaturgia, infantil, sim, são vários biografias. Segmentos. Posso mostrar aqui? Faz favor. Vamos lá. Giostre, ele tem as livrarias, né? Que ficam 6 em mini pontos, livrarias. né? Linha infantil. Teatro Augusta. Teatro Parlapatões. Pinho de Riga. Bibi Ferreira. Teatro Itália. Grande Otelo. 6, por aí. Livrarias. Infanto Juvenil. Infantil Juvenil. Dramaturgia. São todos lançamentos. Ficção. Esotérica Humanidades. Poesia e crônica. Legal. Maravilha. Muito bom. Porra, Alex, parabéns pelo seu trabalho, cara. É bom quando um sonho se realiza de maneira tão efetiva, né? E você agrega sonhos, né? Você leva todo mundo junto. Na medida do possível, a gente tenta fazer com que cada um dos autores possam realizar, porque não só, porque o trabalho começa com a publicação, ele não se finaliza ali. Não finaliza ali. Quando os trabalhos começam com o livro entrando na livraria. Alex, obrigado. Bom te receber aqui. Sucesso para você. Obrigadão.